E hoje meu objetivo é conversar com vocês sobre o Linux, as vantagens de seu uso no ambiente desktop e, claro, as oportunidades de negócios em conhecê-lo. Podemos dizer que a maior revolução dessa última década, ela foi a adoção em massa de dispositivos móveis pelas pessoas comuns. Já do lado empresarial, podemos adicionar que a adoção da computação em nuvem, que deve ser melhor e mais amplamente usada com a chegada do 5G e, claro, da fibra ótica, que deve garantir uma maior estabilidade. E por mais que no ano de 2023 a inteligência artificial tenha dominado as notícias e discussões estratégicas, algo que inclusive vai se intensificar no decorrer de 2024, nós também vivemos uma época em que as empresas cada vez mais precisam se preocupar com a segurança do desktop, sem contar a preocupação com a atualização do parque de hardware, que vai se intensificar a partir de outubro de 2025. A computação em nuvem, ela trouxe diversas possibilidades e a que eu mais quero destacar aqui foi a de tornar online aqueles programas fundamentais para um negócio, mas que ainda são instalados localmente e, para piorar, necessitam de um sistema operacional em específico. A nuvem, ela trouxe a possibilidade de que esses programas fiquem online, podendo ser acessados de qualquer lugar do mundo que se exista internet. Mais um programinha multiplataforma, é claro. E não faltam hoje empresas que façam esse tipo de hospedagem, podendo migrar virtualmente qualquer tipo de programa, independente das exigências, para o ambiente online. Claro, a gente tem que respeitar as licenças desses programas. No caso, o Photoshop, que a Adobe não permite que a instalação e uso online fora da sua própria nuvem. Mas quais são exatamente as vantagens de transferir algo local para a nuvem? Além de poder acessar em qualquer lugar do mundo, eu posso incluir ainda a questão da segurança, uma vez que, por exemplo, um roubo ou até mesmo incêndio no servidor local não pararia essa empresa, nem traria o risco da perda do banco de dados. Sim, tem a questão dos crackers invadirem o servidor, o desktop e fazer o maior estrago. Mas depois eu vou entrar melhor nesse assunto. Tem também a questão da escalabilidade infinita de recursos, pois a nuvem ela é elástica, expandindo os recursos de máquina sempre que necessário, mas encolhendo para gerar economia de recursos e reduzindo os gastos. Afinal, você só vai pagar pelo que usar durante um determinado tempo. Tá, mas e exatamente aonde o Linux entra nessa história? Quando você vê aquelas imagens de servidores com heptabytes de memória RAM, HD, SSD com espaço para armazenar tanta coisa, o que vocês acham que roda neles? macOS Server eu garanto que não é. Tudo roda em servidores Linux. É interessante que a gente vê que lá 5 de outubro de 1991, quando Linus Torvalds anunciou o lançamento da versão aquilo que hoje nós conhecemos como o Linux, ele não imaginava que muito do que temos hoje só seria possível graças a esse seu projeto. E por ser livre, milhares de pessoas ao redor do mundo puderam contribuir para o crescimento do Linux, adotando eles em diversos tipos de dispositivos e plataformas. Resultado, tornou possível, por exemplo, a internet exista. Mais de 90% dos servidores que fazem tudo que temos online hoje ser possível, todos eles estão rodando Linux. Pense bem, se os provedores de serviços precisassem pagar pelas licenças de um sistema operacional nesses servidores, que costuma ser por núcleo, será que teríamos muitos dos atuais serviços gratuitos?
Tá, eu sei que esse gratuito está cheio de propaganda, mas acreditem, seria muito pior a situação. No ano de 2021, nós chegamos à marca que todos os 500 maiores supercomputadores do mundo rodarem o Linux. Quando você subir uma solução para a nuvem, seja AWS, Google Cloud, Azure, Azure, sei lá como pronuncia, Heroku ou diversas outras, todas elas rodam servidores Linux. A indústria percebeu as possibilidades e se mexeu, criando alternativas. Resultado disso é que mais de 70% de dispositivos móveis de todo o mundo rodam kernel Linux. Sabia que os marcianos usam Linux? Quer dizer, o rover Ingenuity que a NASA mandou para Marte roda um sistema baseado no Linux. Gente, os projetos de IoT com destaque para as placas frutas, o Arduino, o brasileiro Franzininho. Quando você compra por exemplo, Raspberry Pi, 99,99% de chance de vir com Raspbian ou Arduino como sistema operacional. Agora, vamos conhecer um pouco das diversas oportunidades de trabalho e, claro, fazer negócio com Linux e software livre no geral. E acreditem, tem muito mais opção do que se imagina. Mas vamos começar pelo mais básico e mais óbvio, porém nem assim o que gera menos receita: o ambiente desktop empresarial. Por incrível que pareça, sim, existem possibilidades, oportunidades de se fazer negócio na parte de desktop. Por exemplo, o sistema operacional da Google, que ela usa para equipar os Chromebooks, também usa o kernel Linux. É a distribuição Gentoo. Em janeiro do ano passado, nós tivemos 3 anúncios muito importantes. O Windows 8.1 foi descontinuado, como também a venda do Windows 10 foi encerrada. Porém, a gente teve uma bomba bônus nesse segundo anúncio. No dia 14/10, achei aqui a data, de 2025, o Windows 10 também será descontinuado. E olha que são basicamente 10 anos depois do seu lançamento oficial. A quantidade de máquinas que vão se tornar obsoletas em pouco menos de 2 anos é algo absurdo. Tanto que já existe uma petição para que o suporte ao 10 seja estendido por mais alguns anos. Vamos colocar que os números informados nessa petição que você vai estar vendo na tela sejam de apenas 30% exatos. Reparem na quantidade absurda de lixo eletrônico que vai ser produzida à toa. Agora, me diz, quando foi a última vez que você consultou o valor de uma máquina nova? E não estou falando aquelas máquinas de entrada de... Agora, imagine uma empresa precisar trocar 6, 8, 10, muito mais máquinas, só para poder usar o Windows 11 sem aviso de hardware incompatível, travamentos e lentidão. Então, quando uma versão de sistema operacional é descontinuada, significa que a partir daquela data, salvo exceções, não haverão atualizações de segurança para esse sistema. Logo, todas as brechas de segurança que forem descobertas daí para frente continuarão abertas. Muitos não perceberam, mas nos últimos anos, boa parte dos programas que a empresa usa estão todos online. ERP, CRM são os principais. Além de agenda, o próprio Office também foi para a nuvem. Mas e a questão da estabilidade na conexão? Gente, uns 10 anos atrás, quando eu fui visitar uma fábrica em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, eles tinham um modem 4G junto ao roteador. A prioridade de trabalho é a conexão a cabo, fibra. Acho que é fibra já lá. Junto ao roteador, eles ficavam com aquele modem. Teve problema com a conexão,
aciona o 4G e passa a trabalhar com ele. Agora imagine com todas as possibilidades de um modem 5G. Dependendo do caso, uma nuvem híbrida também é uma alternativa, com a vantagem de não ser preciso investir num servidor parrudo. Hoje, é plenamente possível você substituir o Windows no desktop em 99% dos casos. Colocar os programas dependentes dele na nuvem, você substitui alguns por alternativas instaladas localmente. Eu, por exemplo, desenvolvo o TigerOS com esse foco: ser leve e simples, com um visual que remete ao Windows 10 e até um pouco do 11 também, né? Para reduzir ao máximo a curva de adaptação de um funcionário numa empresa. Então, a produtividade de um funcionário não vai ser prejudicada por ter saído do Windows 10 e entrado em outro sistema. Mas, é claro, não é só no desktop que nós temos inúmeras oportunidades de serviço. Talvez vocês aqui até já tenham visto que a gente tem um déficit de profissional no setor de tecnologia que já passa do 500.000 em todo o mundo. E quando se conhece a base de uma distribuição Linux, a variedade de setores que um profissional pode atuar é maior ainda. Conhecendo ferramentas que são software livre, melhor ainda. 2021, a IBM ela comprou a Red Hat por nada menos que 35 bilhões de dólares. E não, eu não estou me confundindo, são bilhões mesmo. E aí vem aquela pergunta, né? Mas se o código-fonte do que eles criam é todo aberto, posso baixar e usar sem pagar nada? Qual é o sentido de a IBM ter pagado um valor desses? Simples. O que foi adquirido não foi o software, mas a expertise em cloud de dezenas de ferramentas que a gerenciam. Vocês já viram a lista da quantidade de serviços e empresas que já usam Linux, tanto na questão dos servidores como de serviços. Mas vamos fazer uma pesquisa sobre o quanto profissionais Linux estão sendo requisitados. E vamos usar a forma mais óbvia e simples de pesquisar, o LinkedIn Jobs. Exato, Márcio. O Linux está em basicamente tudo que a gente está usando hoje. Com exceção, é claro, quando você está usando Windows, né? Eu falei do smartphone, mas e quantos carros que não fazem isso? Pesquisando uma vaga, clique aqui. Se você for na parte de filtro e colocar Linux System Administrator e no Brasil, você vai ver a quantidade enorme de opções que vão aparecer. E uma função muito requisitada, que também beneficia-se do conhecimento do Linux, que é a de sysadmin. E o que isso aí faz? Bom, trata-se de um profissional que mantém e configura redes e sistemas de computadores. Eles são responsáveis por garantir que os sistemas de TI estejam funcionando sem problemas, que o software esteja atualizado e seguro, e que o hardware esteja funcionando corretamente. As responsabilidades de um administrador de sistema variam dependendo da organização, mas podem incluir tarefas como instalação e configuração de servidores, gerenciamento de contas e permissões de usuários, monitoramento e desempenho do sistema, soluções e problemas criando backup, planos de recuperação de desastre. Ou seja, quem faz com que os PCs e servidores da empresa funcionem. Só que muitas vezes, o que é que esses profissionais têm problema? Programa pirata. Aí eles são obrigados a desabilitar a ferramenta de atualização do Windows. Resultado, 2017 ou 2018, que teve aquele ataque de tantas máquinas que foram vítimas do WannaCry. Foi complicada aquela ocasião. Parte de infra. Essa é ótima para começar a se aprofundar. Se a empresa já possui um servidor local, mesmo que algo pequeno e simples, já te permite criar, por exemplo, uma nuvem híbrida, com alguns serviços estando localmente, mas com espelho online.
Problema de conexão? Beleza. Os serviços são fornecidos pelo servidor interno normalmente. Restabeleceu conexão? Tudo que foi armazenado localmente é espelhado para a nuvem. Área de segurança. Gente, mais um local em que conhecer ferramentas de código aberto se destaca bem. Alguém aqui já assistiu o Mr. Robot? Viu que algumas vezes apareceu o Kali Linux? Gente, isso aí virou uma febre na ocasião. Só que uma febre de maneira negativa. Negativa pelo fato de as pessoas saírem baixando, querendo instalar e usar como desktop. Ou então querendo instalar e virar um hacker da noite para o dia. Invadir o Pentágono, essas coisas. Né? O Kali, ele traz uma coletânea de ferramentas para pentest, segurança, recuperação de arquivos. No todo, ele é uma distribuição Linux, mas seu foco não é o desktop comum. E eu acredito que até maio agora de 2024, a versão de segurança do TigerOS vai estar disponível. Firewall é um serviço que também dá para se aprofundar junto com o conhecimento de redes e servidores. E com o devido conhecimento, dá para oferecer a implantação e monitoração online do pfSense, por exemplo. Aliás, essa é uma ferramenta extremamente poderosa e flexível de Firewall. Tá, eu sei, não é Linux, é FreeBSD, mas existem cursos como do Zero ao Destemido em Firewall pfSense, que vai te preparar para oferecer esse tipo de serviço a um preço muito bom. Eu já vi que muitos hoje falam que a maioria usa Fortinet, Sophos, Meraki, Linksys, Palo Alto. Não tem nada de Linux. E o que você acha que roda nessas caixas? Compra aquele aparelho cheio de portas, configuração via web, paga 600 conto fora a licença. Está rodando Linux ali dentro. Logo, quanto mais você conhecer de Linux, melhor você vai saber configurar esses aparelhos. Quase todos os firewalls do quadrante Gartner rodam Linux. Eu consigo ficar aqui umas 2 horas só falando sobre segurança. Mas vamos falar também de cloud. Eis uma função que precisa saber muito sobre Linux. Afinal, como eu disse no começo, os servidores que compõem a nuvem são basicamente Linux. Se você voltar lá para o LinkedIn, usar a ferramenta de pesquisa, só digitar cloud, já vai aparecer várias subcategorias. Você for trabalhar com gerenciamento de containers via Podman, via Docker, quase todos os softwares de administração da nuvem rodam Linux. Quando se olha para as ferramentas de placas, roteadores, switches virtuais, gateway, todos estão rodando no Linux. Inclusive, a própria nuvem da Microsoft, o Azure, roda Linux. Cerca de uns 2 anos atrás, se não me falha a memória, foi lançado o Azure Sphere OS, que ele é mais voltado a IoT. Sim, a distribuição Linux da Microsoft para IoT. Qual que era o outro lá? O CBL Marine. CBL Common Base Linux. Isso, CBL. E em maio de 2023, foi em maio de 2023, o CBL Marine tornou-se o Azure Linux. E o foco dela é o trabalho com containers. Um arquiteto de nuvem, por exemplo, ele precisa saber lidar com o IaaS de aplicações. E sim, eu estou me referindo à infraestrutura como serviço. E é algo que é muito importante. Saber olhar para um serviço, tipo Node, PHP, se te foram entregues corretamente. Tipo, eu montei um servidor PHP na AWS. Beleza. Será que as configurações padrões estão entregues corretamente para você?
Agora, se você tem o conhecimento, você é capaz de melhorar as configurações. Você tem condições de melhorar as configurações e o desempenho, porque você conhece de Linux o suficiente para fazer isso. Você tem condições de olhar aquilo que te entregaram e dizer: eu posso otimizar e eu posso deixar mais seguro. Por exemplo, uma amiga minha, ela fez uma hospedagem do site dela, colocou WordPress. E 3 vezes, pelo menos, ela me contactou falando que o site simplesmente nunca ficava no ar. Eu fui, dei uma olhada, legal, a empresa que fez a instalação do WordPress e colocou o site no ar, simplesmente não colocou nenhum plugin de segurança. Resultado, estava caindo o tempo inteiro. Adicione a isso também a questão de segurança, redução de custos. Redução de custos que você vai proporcionar para a empresa que te contratou ou para o seu cliente é profissional DevOps. Outro que usa muitas ferramentas que são originárias do Linux. Shell Script, principalmente. Agora inclua na lista Grafana, Zabbix, Dynatrace, Centron, CheckMK, Ansible, Terraform, OpenStack. Tudo isso vai ter um melhor desempenho. De novo, eu andei pesquisando sobre as vagas no LinkedIn e muitas pessoas não têm a ideia exata do que está procurando, do profissional que ela quer. Resultado, tem muita vaga de administrador Linux disfarçada de DevOps. Administrador de banco de dados. Gente, também se beneficia-se e muito de conhecer o Linux. Analisando as principais ofertas de mercado hoje, tirando o Microsoft SQL Server, todos os demais foram criados com foco em Linux. Sim, o SQL Server tem versão para Linux, mas não é o foco. Em contrapartida, Oracle, MySQL, IBM com seu DB2, Postgre, que é o principal concorrente da Oracle, totalmente gratuito, MariaDB, que é a versão 100% open source do MySQL, né, que foi comprado e avacalhado pela Oracle. Todos eles têm um melhor desempenho quando você está rodando no Linux. E se você conhece de infra, também conhece de banco de dados, aí é que você vai ter melhores condições de conseguir o emprego. Gente, o Network Operation Center, né, que é o famoso NOC, com CheckMK, você consegue fazer uma combinação de desempenho e facilidade. Aí, enfim, eu não vou entrar na parte de skills para trabalhar com Linux, que vai mais 1h30. Eu agradeço a todos que ficaram até o fim. Boa noite a todos, boa noite e bom descanso. E até a próxima live.